Sexta-feira, dia 31 de agosto, 10h30 da manhã. Estamos entrando com mais um programa Fome da Palavra. O programa que tem o objetivo de trazer para nós a palavra revelada, rema, da parte do Senhor. Hoje, padrão EBD. Estamos aqui por mais uma vez com um rico presente que vem da parte de Deus. O evangelista Sandro Aurélio Marques, coordenador das escolas bíblicas dominicais do Distrito 8 Glória. Bom dia, irmão Sandro. Bom dia, irmão Alex, paz do Senhor. Paz do Senhor. Alex, irmão Dylan, Deus possa abençoar os ouvintes que estão na escuta. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através dessa lição, que é algo precioso que Deus tem para nós aqui. Amém. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, os telespectadores também que estarão acompanhando pela TV Presença. Esse programa que tem crescido dia a dia, né? E nós temos recebido da parte dos irmãos muita motivação, muitos conselhos, muitas dicas, e juntos nós vamos crescendo e alcançando os objetivos que estão traçados pelo céu para com a nossa vida. Amém, irmãos? Nós queremos agradecer a todos nesta rica oportunidade. Amém? Nós estamos aqui então hoje prestes a ministrar, a lecionar, a compartilhar, a ensinar com os irmãos a lição de número 10, né? Que será ministrada, ensinada no dia 2 de setembro, que é esse domingo agora que vem. Nós temos aqui por tema ofertas pacíficas para um Deus de paz. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Estaremos aprendendo então um pouco mais sobre o que é oferta pacífica, o que é o sacrifício da oferta, a oferta voluntária para o nosso Senhor, né? Será de grande enriquecimento bíblico para nossos corações e a esperança que isso se torne verdade prática para nossas vidas. Falando verdade prática, eu quero já iniciar aqui lendo o texto áureo da lição, né? Que tem a sua base no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 15. Está escrito assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A verdade prática nos diz assim: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Amém? Nós queremos iniciar esse programa já desejando que você também venha praticar mais e oferecer mais, ministrar mais paz, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo e no poder, eu gosto dessa parte, no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Com o nosso mestre então, evangelista Sandro Aurélio. Amém. Graças a Deus, então, essa lição, irmãos, que fala sobre as ofertas pacíficas para um Deus de paz, mais uma lição baseada no livro de Levítico. Como nós mencionamos aqui na semana passada, o livro de Levítico é um livro que, se nós sentarmos para ler de uma forma literal, nós não vamos entender basicamente nada, porque é cheio de rituais, cheio de simbolismo, cheio de tipologia bíblica. Então o livro de Levítico é um livro de sentar, estudar com calma, buscar se aprofundar ali, onde está Jesus ali. Jesus está em todos os lugares naquele livro. Mas se nós tivermos uma leitura superficial, vai dar um nó na cabeça, porque oferece um sacrifício, mata um bicho, o bolo é um pão asmo, não tem fermento, aquela coisa toda, então complica um pouquinho. Então é um livro a ser estudado e minuciosamente para que Deus venha falar conosco. E a nossa introdução diz assim, eu vou ler uma parte da introdução que diz assim: nesta lição veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era a pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão de Israel e Deus. Então o primeiro ponto aqui que podemos destacar, irmão Alex, é que duas curiosidades, pelo menos, nós encontramos essa oferta pacífica. A verdade é que pouco se fala sobre oferta pacífica, ou quase nunca se fala, né? Difícil a gente ouvir alguém pregar sobre oferta pacífica. Mas a oferta pacífica
juntamente com o holocausto, eram as duas ofertas mais comuns de Israel. Eram as ofertas que mais o povo fazia. O holocausto, como vimos semana passada, é aquela oferta para remissão de pecado, né? Que se matava ali o boi, o cordeiro, se oferecia um holocausto, era uma oferta totalmente queimada, era aquela entrega total. Aí eu estava pensando, graças a Deus que acabou essa questão. Jesus veio, Jesus foi o holocausto perfeito, não precisamos mais sacrificar animais. Amém. Imagina, irmão, se precisasse sacrificar boi hoje, ia faltar boi na terra, né? Meu Deus. Sacrificar boi para os nossos pecados. Graças a Deus não precisa mais. E acabou o churrasco. É verdade. Mas graças a Deus, Jesus, ele veio. Jesus foi sacrifício, o holocausto perfeito. E nós estamos libertos pelo poder do seu sangue. Amém? Amém. Então essa oferta pacífica, irmãos, ela tem o objetivo, que é o objetivo que mais a pessoa precisa. E é um ponto aqui, meus irmãos, que ele é meio... deixa um ponto de interrogação, porque essa oferta pacífica, o objetivo fundamental, crucial dela, era aprofundar a comunhão do cristão com Deus. Eu vou fazer uma oferta pacífica porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. Amém. É para isso que o ponto principal da oferta pacífica era esse, era termos comunhão com Deus. Então, se a pessoa quer ter comunhão com Deus, a pessoa quer se aproximar de Deus, qual era a maneira? Oferta pacífica. Só que o que me chama a atenção aqui, que essa oferta ela não era obrigatória. Só para quem era tem... algo voluntário. Só para quem tem fome de Deus. Para quem tem fome de Deus, fome quem quer se aproximar de Deus. Gostei disso. Entendeu? Então esse é o ponto-chave dessa lição, dessa oferta. Quer dizer, se eu não tenho fome da palavra, se eu não quero ter comunhão com Deus, eu não faço. Agora, se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero ter comunhão com Deus, se eu tenho condições de me aproximar de Deus, então ia e fazia a oferta pacífica. E essa oferta pacífica, essa oferta voluntária, ela já nos ensina que ela não é pesada, né? Apesar de ela ser um sacrifício, como disse Davi certa vez, né? Eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada, né? Que seja leve, que seja simples, né? Davi oferecia para Deus o que era de melhor. Obrigado, Deus. O que era de melhor, né? Mas isso não era pesado, isso era uma alegria tremenda poder ter a oportunidade de oferecer a Deus esse tipo de oferta, né? Amém. Muito bom. O ponto primeiro aqui fala sobre a excelência da oferta pacífica. Os dois sacrifícios da antiga história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica, como vimos aqui. E diz o primeiro subtópico que nenhuma petição era admitida. Ou seja, é o momento de agradecer. Já fez a petição, já buscou, já orou, já intercedeu, agora é o momento de agradecer. Agradecimento significa que eu estou crendo que Deus já me ouviu, eu estou crendo que Deus vai me abençoar. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu busquei, e eu estou crendo que Deus já ouviu a minha oração, já ouviu a minha petição, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oferta pacífica, fazer uma oferta de louvor a Deus. Como todas as lições do livro de Levítico, como as demais, nós temos que atualizar ela. Nós temos que trazer para a atualidade, aplicar para os nossos dias atuais, né? Porque nós não vamos sair matando animais, né? Posso fazer uma pergunta, mestre? Com certeza. É uma pergunta bem simples até, como sempre, né? Mas essa oferta pacífica, então, ela não era feita de forma de petição, alcançar algo da parte de Deus, mas por meio de louvor, de gratidão. A pergunta que eu tenho para fazer é assim: essa oferta pacífica, que não era feita para pedir algo a Deus, mas para agradecer, ela só era feita após você ter algum tipo de conquista, ou ter recebido um favor de Deus, uma bênção de Deus, ter um motivo real, prático para agradecer, ou simplesmente assim, por exemplo, agora eu tenho muito a agradecer, estar do teu lado aqui é o motivo que eu tenho para agradecer, né? Estar aqui no programa, né, na TV Presença, estar perto do nosso diretor aqui, irmão Dylan Conceição, isso é um presente, eu tenho muito a agradecer por causa disso, não é? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco mais desse verdadeiro sentido, dessa fome, né, que gera no coração dessa pessoa que vai levar a oferta. Bom,
Um exemplo bem prático e bem simples que nós temos de uma oferta pacífica, um agradecimento a Deus, nós podemos ver ali no livro de Mateus, quando aqueles 10 leprosos, eles receberam a cura. Percebe que Jesus ia passando pelo meio da cidade, aí daqui a pouco aqueles 10 leprosos, eles enxergam Jesus, e eles começam a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês ofereçam oferta pacífica, pela a cura de vocês. Que maravilha. Ofereçam oferta pela cura. O que eles fazem? Eles vão lá oferecer o sacrifício. No meio do caminho eles foram curados. Aí observe que apenas um voltou. O samaritano voltou e adorou a Jesus, deu ali uma oferta. Ele agradeceu a Deus. Ele não foi ingrato, ele voltou. Aí Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Então, cadê os outros 9? Agora o mistério, irmão Alex, está aqui, ó. Preste atenção, a pergunta que tu me perguntou. Por que os outros 9 não voltaram? Tu vê, né? Todos foram abençoados. Por que os outros 9 não voltaram? Porque somente não basta nós termos a gratidão no nosso coração, nós temos que demonstrar essa gratidão. Tu vê, né? Porque todo mundo, os 9 eram gratos pela cura, mas um somente manifestou a gratidão. Há uma mudança no caráter. A gratidão precisa ser manifesta, tem que sair de dentro para fora. Ela tem que brotar daqui de dentro. Oh, Deus. Aí eu observe que quando ele vai até Jesus, aí ele agradece a Jesus pela cura. Ele adora o Senhor, ele faz uma oferta pacífica, de gratidão. O que aconteceu com ele? Jesus olha para ele, aí Jesus diz assim, Jesus, ele recebe mais 2 bênçãos ainda. Jesus diz: vai-te em paz. Jesus abençoa a ida dele, vai em paz. Acabou tua tribulação, acabou teu problema, vai em paz. Porque a tua fé te salvou. Amém. Ou seja, será que aqueles outros 9 leprosos foram salvos? Ou será que eles foram curados e saíram correndo? Eu vou aproveitar o tempo que eu perdi. Eu vou sair em busca daquele tempo que eu perdi. Mas a palavra de Deus diz que aquele samaritano, ele volta e ele agradece a Jesus. E tal, demonstrando ali a sua gratidão. E ele foi muito mais abençoado. Qual é a lição que podemos tirar aqui, irmão Alex? Amém. Que quando nós somos gratos a Deus por tudo que Deus fez, que Deus faz, que Jesus faz por nós, nós vamos receber alguma coisa a mais. Aquele leproso, ele recebeu a paz e recebeu a salvação. Porque Jesus diz: vai-te em paz, porque a tua fé, ela te salvou. Que maravilha, né? Esse é um tipo de oferta pacífica, né? Tipo de oferta pacífica. Que maravilha. E continuando aqui, nós vamos passar para o apóstolo Paulo. Ele nos ensina, né? Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que sempre devemos agir assim, né? Para não perdermos a comunhão com Deus. Ou seja, a oferta pacífica naquela época, ela demonstrava comunhão. E era uma maneira de nós administrar a comunhão com Deus. Como é que eu vou administrar minha comunhão com Deus? Agradecendo. Porque existe o contrário da gratidão. O que é o contrário de ser grato? Murmurar. Ou eu sou grato a Deus pelas coisas que acontecem, ou eu sou um murmurador. E um exemplo disso, do erro da murmuração, nós vamos ver ali quando Deus tira o povo de Israel, e eles vão caminho do deserto, eles dão 38 anos rodeando a montanha de Seir. Aquela montanha, 38 anos, sabe o que é isso, irmão? Por causa da murmuração. Porque eles não eram gratos a Deus. Eles não estavam sendo gratos. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que a murmuração, que é o contrário da gratidão, faz o homem andar em círculo. Não sair do lugar. Não prospera, não vai além, não vai adiante, seu ministério não prospera, a sua vida financeira não prospera, a sua vida sentimental, todas as áreas da sua vida ficam paradas quando existe murmuração. Agora, quando existe gratidão, irmão, o negócio é diferente. Nós vimos o exemplo aqui desse leproso que foi curado. Ele foi grato a Deus, a Jesus, e ele recebeu mais do que aquilo que ele veio buscar. Ele veio agradecer a Deus, ele foi mais abençoado. Amém? Pois é, a gente vê ali naqueles que não voltaram, eles manifestam que receberam a bênção, a dádiva, né?
Só que não gerou fruto, não gerou uma mudança de caráter, de conduta. Soltou pra fora. A fé, ela morreu ali, ela não teve frutos nela mesma, ela não retornou para diante do Senhor, né? Agradecer. E eu acho que interessante também que o testemunho daquele leproso ali começou a contagiar outras pessoas também, né? Porque é muito importante a gente ver isso na vida de alguém. E essa pessoa nos inspira, essa pessoa nos anima, essa pessoa nos motiva, amém? Que maravilha. E eu vejo aqui também, irmão Sandro, que no segundo ponto ali tem outros tipos de oferta, né? Isso. Tipos de ofertas pacíficas. São três, né? São 3 tipos de oferta pacífica que nós vamos ver aqui. 3 modalidades ou 3 fases. A primeira que é ação de graças, a segunda que é voto e a terceira que é uma oferta movida. A ação de graças tinha o fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, né? Recebeu o favor, foi lá e fez a oferta. Eles ali dizem assim que os hebreus ofereciam bolos, coscorrões. Coscorrões é um bolo bem difícil de fazer, eles ofereciam ali, né? Ázimos amassados com azeite. Os bolos feitos da flor de farinha tinham de ser fritos. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida no mesmo dia. Então aqui entra mais uma vez regras, né? Deus sempre colocando regras. Irmão, a regra na nossa vida é necessária. É necessário nós termos regra na nossa vida. Deus, ele vendo a situação de Israel no deserto, Deus chama Moisés. Deus leva até o pé do cume ali do monte e Deus começa a dar as regras, diretrizes. Olha, Moisés, tem que ser assim. Mais uma vez uma regra que, olha, ela pode ser comida essa oferta no mesmo dia ou no outro dia. Nós vamos ver mais adiante aqui. O segundo tipo de oferta era o voto. O que era o voto? Diz assim, nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas, né? O sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. No terceiro dia, porém, nada poderia ser ingerido. Poderia ser comido no primeiro, no segundo e no terceiro não. Aí nós pensamos assim, por que Deus não permitia se comer aquela oferta no terceiro dia? Isso era um não de Deus, irmão. Era um não. Deus não queria. Aí nós vamos discutir com Deus. Nós temos que aprender, irmão Alex, a ouvir o não de Deus. Que o não de Deus é uma lógica que nós, no momento, nós não entendemos. Um exemplo disso está quando os filhos de Israel, eles saem lá do Egito. Aí Deus manda eles ir em caminho ao Mar Vermelho. Aí, observe comigo aqui. Deus manda eles levarem pães asmos pelo caminho. O caminho da saída do Egito até o Mar Vermelho, em torno de 1 semana, 10 dias. E quando eles saem naquela caminhada, a peregrinação até chegar ao mar, Deus mandou eles levar o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Primeiro que o fermento representava o pecado, né? Ele movia com a massa, ele alterava a massa e representava o mal. O fermento representava o mal porque alterava a qualidade, estragava. Se o povo levasse um pão com fermento, irmão Alex, o que ia acontecer? No meio do caminho eles iam ter que parar, fazer um fogo, amassar pão e fazer mais pão, porque o povo ia morrer de fome. Sim. Como é que eles iam se alimentar? Só que tem um detalhe, o farol vinha vindo ali atrás. Que tempo que eles teriam de fazer aquele pão ali? Coisa, né? Então Deus, o povo não entendeu, mas Deus sabia que aquele pão com fermento ia estragar na metade do caminho. Eles não iam ter como se alimentar, iam cair no deserto, um monte de fome. Então Deus leva o pão sem fermento. Porque o pão sem fermento não vai estragar. Como Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus diz não é para levar o pão. Às vezes Deus diz não para nós não entendemos no primeiro momento. É verdade. Mas se Deus está dizendo não, creia, continua crendo, agradecendo, adorando, Deus, porque lá na frente você que obedeceu o não de Deus agora, vai receber o sim do Senhor mais lá na frente, amém? E nós vivemos muito isso na prática, né? Eu Exatamente. já perdi as contas, irmão Dila, de quantas vezes Deus me disse não. E no momento eu fiquei bravo, fiquei bicudo, fiquei irritado, né? Não entendendo Deus, né? Mas hoje em dia, né? Graças eu dou ao Senhor, ofertas eu ofereço ao Senhor, né? Eu tenho um coração agradecido por Deus não ter me respondido, ter me dito não, né? Então assim, Deus tem um tempo certo para agir da forma correta em nossas vidas, né?
Que você possa estar aí desfrutando dessa palavra também. Observe que o Espírito Santo está nos levando de uma forma bem descontraída, bem alegre, né? Bem viva, né? Bem eficaz, né? Que Deus possa te fazer também entender isso. Os nãos que Deus está dando na tua vida não é para te roubar um tempo de alegria, é para te preparar para esse tempo. Quando chegar esse tempo, tu vai desfrutar, aleluia, com toda a plenitude de Deus, amém? Receba essa pérola aí que vem direto do céu para os nossos corações, amém? E o mais interessante que nós temos que destacar aqui, irmão Alex, é que quando Deus diz não, a gente se cala. Mas quando Deus diz sim, ninguém pode parar na nossa frente. Ah, meu Deus. Quando chegar o sim de Deus para tua vida, meu irmão, ninguém vai segurar, ninguém te segura, ninguém para na tua frente, porque quando Deus diz sim, é sim, e não tem para o diabo, não tem para ninguém, não tem para inimigo, não tem para nada. O sim de Deus vai chegar na tua vida se você crer. Amém? Sandro, eu cheguei a ver agora que Deus te encheu de uma maneira tão linda. Porque eu cheguei a ver agora um momento que Jesus vai dizer, olha, não digas a ninguém. Mas é impossível a pessoa não dizer para ela. É o melhor método de evangelismo, né? Quando algo acontece na vida de alguém, de maravilhoso, e tu diz assim, vai, não digas a ninguém. O fogo está aceso ali no coração e não tem como. Ela vai espalhar essas brasas. Ela vai espalhar essa gratidão, essa alegria, né? Que maravilha a lição de hoje. Irmão Alex, já que você tocou nesse assunto aí, eu tenho que falar. Muito bom. Tem que falar. Muito bom. Jesus disse para aquele enfermo lá, não diga para ninguém. Né? Vai, te apresenta, quando ele entrou lá na cidade, se não me engano, Marcos capítulo 1, ele entra numa cidade, ele cura um leproso, ele toca no leproso. Ah, Deus do céu. E o leproso sai curado e Jesus já vai, te apresenta para o sacerdote, faz o sacrifício e não contes a ninguém. Só que ele desobedeceu. Observa que ele desobedeceu. E qual foi a consequência da desobediência? Nós vamos estudar lá em Marcos, nós vamos ver que a notícia de curandeirismo, Jesus se espalhou pela cidade. Tu vê, rapaz. Jesus não pôde entrar nas cidades por causa que ele não obedeceu, não, Jesus. E a Bíblia é bem clara, diz assim que Jesus então se retira para o deserto e algumas pessoas vão até ali receber oração. Ou seja, se ele tivesse obedecido o não de Jesus, de não ir, não espalhar, o que ia acontecer? Jesus ia poder ter livre acesso para entrar na cidade e muito mais pessoas seriam curadas, muito mais pessoas ouviriam o evangelho, mas ele não soube obedecer. E essa referência aí também, que o evangelista Sandro citou aí, também está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1. Eu sei porque essa é uma das mensagens que Deus mais me usa quando Deus quer fazer milagres. Né? E ele me usa me colocando no lugar do leproso, né? Então assim, irmãos, assim, é muito linda essa passagem de hoje, amém? Que Deus continue abençoando a todos, amém? Em nome de Jesus. E a oferta movida, irmão Sandro? Bom, essa oferta movida, que é a terceira, né? É a terceira fase ou a terceira modalidade, lembrando que nós somos movidos pelo Espírito de Deus, né? Amém, graças a Deus. Então essa oferta movida, ela é muito interessante, essa oferta, porque ela diz assim, eu vou ler uma parte aqui, ó. Em seguida queimava a gordura do animal. Ó, o peito era entregue a Arão e seus filhos. No último ato, num ato do sacrifício, o sacerdote movia partes da excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. O que ele está dizendo aqui? Que essa oferta movida, quando era sacrificado o animal ali, uma parte daquele animal, daquela oferta, era retirada e era dada para Arão e a sua família. Por quê? Porque notem que era a melhor parte do animal, as coxas e o peito. O melhor que tinha ali era para Arão e seus filhos. Por quê? Porque havia um compromisso da parte de Deus com os levitas. Deus estabeleceu que os levitas não iriam trabalhar fora. Levita vai trabalhar no templo, levita vai trabalhar na obra, levita vai ser sustentado pelo povo, as 11 tribos que restarem vão trabalhar. E quem vai sustentar os levitas é o Senhor. Só que daí, irmão, olha, observe que a melhor parte foi para Arão e seus filhos. O peito e as coxas. Irmão, quando nós nos dedicamos à obra de Deus, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós somos dedicados a Deus, a fazer a sua vontade, Deus não nos dá resto. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Eu creio. Quando nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus. Eu creio. É isso que Deus está falando aqui.
no meio dessas ofertas pacíficas, o melhor entrega para Arão e seus filhos, porque eles estão me servindo lá no templo. Amém? Que maravilha. Maravilha. Então Deus tem bênção para a tua vida, meu irmão. Amém? Amém. O ponto de número 3, aliás, subtópico 3, diz assim, objetivos das ofertas pacíficas. Um dos objetivos, aprofundar a comunhão entre Deus e o crente e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele a terra e a sua plenitude. Quando nós reconhecemos a Deus, reconhecemos que Deus está na frente de tudo. Se Deus abrir as portas serão abertas. Deus fechar, Deus fechou. Temos que reconhecer a Deus, né? E essa oferta pacífica, a palavra do original, do hebraico, ela tem um significado que significa completar, suprir o que estava faltando. Oferta pacífica significa suprir algo, completar alguma coisa. O que poderia ser completado, irmão Alex? Observe aqui comigo. Você foi lá, você orou a Deus, Deus te abençoou, né? Aí você vai fazer uma oferta de agradecimento a Deus. O que Deus está querendo dizer? Quando eles faziam oferta pacífica, eles estavam dizendo assim, Senhor, eu reconheço que as coisas foi o Senhor que me deu. Essa festa aqui, que é a oferta pacífica, eles podiam se alimentar daquela oferta. Eles chamavam o sacerdote, os familiares, Decante, e eles se alimentavam. Era uma festa. Então o que eles estão falando? Deus, nós reconhecemos que o Senhor está nos abençoando. Amém. E nós estamos fazendo essa festa, essa oferenda, essa homenagem. Mas tem um detalhe, nós queremos que o Senhor esteja presente aqui. Amém. Nós queremos que o Senhor esteja presente aqui na nossa festa. Né? Oh, glória. Isso que significa reconhecer que Deus que foi o supridor, que Deus que foi, que tudo aconteceu pela vontade do Senhor. Irmãos, eu quero até também deixar um ponto aqui, que eu vi que os irmãos observaram que eu estou falando em línguas estranhas aqui, né? Mas eu estou me controlando aqui, irmãos, porque eu estou cheio de Deus. E o que eu estou sentindo aqui nessa lição dessa manhã. Aleluia. Um desejo enorme de já pensar em novas formas de oferecer ofertas a Deus. De sair daqui já pensando o que eu posso fazer para Deus, o que eu posso oferecer a Deus, né? De que forma eu posso manifestar essa fé, de que forma eu posso manifestar essa fome por Deus, essa fome pela palavra de Deus, né? E eu sei que você está sentindo isso aí também, né? Peça para o Espírito Santo, como a gente está lendo aqui agora, é uma oferta movida. É uma oferta movida. Peça para Deus te mover, peça para Deus te inspirar. E eu vou te dizer mais agora por direção do Espírito Santo. Quando você colocar em prática isso que Ele vai colocar no teu coração, no teu entendimento aí, aleluia, tu vai ver Deus te honrando. Decante, ré. Tu vai ver, a resposta da tua fé chegando. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido na tua vida? Porque tu tem retido para ti. Tu não tem manifestado, tu não tem exposto isso diante de Deus. Faça isso que Deus está te dizendo agora, por palavra profética, e tu vai ver Deus respondendo muitas das tuas orações que ainda estão trancadas, estão paradas, né? Assim como Deus respondeu para Ana, e eu já quero entrar nos outros tópicos aqui agora que o negócio vai pegar fogo. Assim como Deus respondeu para Ana no voto que ela fez, né? Senhor, se tu me deres um filho, né? Aleluia. E o interessante que o voto dela é que ela pediu um filho para o Senhor, mas ela disse que ia devolver para o Senhor. Até ela entender que ela deveria devolver, ela não tinha recebido. Então quer receber, receba, mas dizendo, Deus, coloca na minha mão, né, essa quantidade de dinheiro que está para chegar, que eu vou gastar de uma forma que te agrade, Deus. Aleluia, amém? Vamos entrar nesses outros tópicos aqui. O tópico 2, então, fala da oferta pacífica na história sagrada. Ele vai dizer assim, nessa lição veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidas, Jacó, Ana e Davi. Então eles foram plenamente, ou seja, 100% eles foram atendidos, né? Não foi um pouquinho só, mais ou menos, não. Quando Deus ele quer abençoar, é 100%. Meu Deus, eu pleno. Eu recebo. É pleno, eu recebo. Aleluia. E o primeiro deles foi o Jacó. Aqui diz que o Jacó, filho de Isaac, né? Quando fugiu de Esaú, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. Depois de ter visto o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre uma escada que ligava a terra ao céu, prometeu a Deus de seus pais. E Jacó fez um voto ali, irmão.
Observe que Jacó, ele foge do seu irmão Esaú, vai para o caminho deserto, ali em Betel. Jacó saiu, que nem um ditado bem popular, uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada. Nem um travesseiro para deitar. Ele pega uma pedra, ele coloca, ele deita a sua cabeça na pedra. E enquanto Jacó dormia, ele teve uma visão, Deus fala com ele. Gênesis 28. E ele viu os céus abertos. E Deus fala com Jacó. Observe que Deus fala com Jacó e Deus começa a fazer promessa enquanto Jacó dormia. Eu vou realizar todas as promessas que eu tenho na tua vida. Eu vou te abençoar. Eu sou contigo. E Deus começa. Quando Jacó levanta, acorda do sonho, irmão, isso aqui que chama atenção, que serve como lição para nós. Jacó, ele ouve, ele tem experiência com Deus, ele ouve a voz de Deus. Mas Jacó não fica prostrado, sentado. Isso aí é um fato, irmão Alex. Ele recebeu uma promessa, ele não ficou sentado ali, que bom, Deus vai me abençoar, Deus já falou. Não, Jacó se levanta. E Jacó, no mesmo instante, ele toma uma atitude de fé. Ele se levanta, toma uma atitude e diz, Deus, se Deus me fez a promessa, Deus é fiel para cumprir. Amém. E ele faz um voto. E ele já coloca pedra, ali já derrama o azeite na volta, já faz um voto com Deus. Então, observe a atitude de Jacó diante da mensagem de Deus. Hoje, irmão, nós temos visto Deus fazendo tanta promessa. Nós vamos num culto, Deus promete para alguém. Nós vamos no outro, Deus prometeu para alguém. E Deus falando, Deus prometendo. Mas a pessoa cruza os braços e fica esperando. Como é que a pessoa, Deus fez a promessa, irmão, toma uma atitude. Se levanta. Se Deus falou comigo que eu vou ser faz uma promessa de ser um grande empresário, ser um juiz, o que eu vou fazer? Vou correr atrás daquele ali, vou começar a estudar mais, vou fazer uma faculdade para que o plano de Deus se cumpra na minha vida. E não adianta Deus fazer uma promessa e eu cruzar os braços. E nós temos visto muito isso acontecer hoje. Pessoas não têm alcançado as promessas de Deus porque estão com os braços cruzados. Mas hoje Deus está falando aqui, ó. Se Deus falou contigo, meu irmão, te levanta com fé, toma uma atitude diante de Deus, faz um voto. Senhor, se tu me abençoar, eu vou abençoar. Porque existe um mistério aqui, Molex. Nós temos que servir de canal de bênção. Se Deus me abençoa, a bênção de Deus passa por mim e chega até alguém. Eu sou o canal da bênção. Sim. Agora, que nem o irmão falou aqui, se eu ficar só querendo, as bênças, quero isso, quero dinheiro, não abençoa a vida de ninguém. E tu sabe como é que é interessante também, Sandro? Eu estava ouvindo um grande orador falar, um mestre da palavra também, posso até citar o nome dele, Ariovaldo Ramos. Né? Muitas pessoas conhecem, acho que é um mestre da presbiteriana, se não me engano. Eu amo ouvir aquele negrão falar, entendeu? É uma bênção de Deus. E ele está falando sobre a história de Jacó, ele tocou nesse ponto aqui, que vem bem em linha com aquilo que tu está nos ensinando nesta manhã. Se os irmãos não sabem onde está essa referência, está em Gênesis 28, viu, irmãos? Gênesis 28, essa passagem. 28, versículo 20 e versículo 21, amém? Então ele disse também algo assim que ficou no meu coração e eu compartilho contigo aqui agora, que Deus deu o sonho a Jacó antes de Jacó fazer o voto. Exatamente. Deus deu o sonho a Jacó quando Jacó estava desgastado, cansado, fadigado, com a cabeça na pedra. Observe aqui. Deus mostra toda aquela terra que Deus ia colocar na vida de Jacó. Jacó desperta e diz, verdadeiramente Deus está neste lugar, essa é a casa de Deus, eu não sabia. E ele então vai fazer um voto a Deus. E eu quero deixar isso para ti, essa pérola aqui, né, que eu peguei desse mestre e compartilhando contigo. Observe, Jacó vai fazer um voto a Deus, entenda o que eu vou falar. Mas Jacó não entendeu realmente o que Deus estava fazendo. Jacó ia ser abençoado por Deus com voto ou sem voto. Deus resolveu fazer aquilo na vida de Jacó. Mas o que é lindo, que está em linha aqui que a gente está aprendendo? Ele decidiu agradecer. Ele decidiu se render. Ele decidiu ofertar. Ele decidiu sacrificar. Deus, se tu fizeres mesmo isso, eu farei a minha parte. Amém. Ô, glória! Né? Então entenda, Deus ele vai fazer. Agora, o que vai fazer o diferencial está em você e não em Deus. Porque Deus vai fazer. Ô, glória! Deus vai fazer. O diferencial está em você e está em mim. O que nós vamos fazer quando Deus fizer.
Oh, glória! Quando Deus cumprir as suas promessas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu, em cima dessa passagem aqui, dessa palavra, eu tenho um testemunho rápido para contar aqui, uma experiência que eu tive. Alguns anos, questão de 3 ou 4 anos atrás, eu tinha um carro para vender. E eu botei a venda ali. E chegava, as pessoas olhavam, queriam comprar aquele carro. Mas na hora de fechar o negócio, dava para trás. Desistiu do negócio. E eu tive a ponto de vender. A pessoa chegou, trouxe o parente, olhou, examinou, o carro é bom, o motor é bom, tudo. Vamos fechar o negócio. Na hora de fechar, de bater o martelo, como se diz, ele desistia do negócio. Eu digo, meu Deus, mas tem coisa errada aí. Carro bom, barato desse aí. Aí eu fui num culto. Chegando lá naquele culto, os irmãos estavam reformando a igreja, precisavam de cadeira, cimento, piso, material ali. E a irmã falou assim, irmão, quem quer fazer, nós vamos dar uma oportunidade para quem quer ser abençoado e abençoar. Nós vamos dar uma oportunidade de fazer um voto. Esse voto você vai cooperar com o que você sentiu no teu coração, não especificou. E nós vamos ir para o monte orar. Quarta-feira. Na sexta-feira eu levei lá uma oferta. Peguei o envelope, levei uma oferta, entreguei dentro ali. Eu lembro, 2 cadeiras eu paguei. Precisava de cadeira porque era muita gente, pessoas em pé. Paguei 2 cadeiras, coloquei no envelope, entreguei sexta-feira. De sexta para sábado eles foram para o monte orar. Pagaram o preço, apresentaram o voto. Sábado de manhã eu estava lá no meu serviço. Daqui a pouco chega um senhor, começa a olhar o carro. Olhou, examinou. Veio falar comigo. O senhor que é o proprietário do carro? Sim. Eu vou lhe fazer uma proposta, ele falou para mim. Pode fazer, a proposta não é ofensa. Algumas, né? Tem umas que são ofensas. Aí eu peguei, faz a proposta, ele me fez, eu te dou tanto. Aí eu disse, posso lhe fazer uma contra-proposta? Sim. Se o senhor me der tanto, o carro é seu. E aí fechado. Irmãos, eu fiquei mais de 3 meses vender aquele carro. Depois que eu fiz o voto, Deus me respondeu no outro dia. Amém. Mas o meu voto, irmão, não, eu fui lá e abençoei a igreja. Eu tomei uma atitude. Eu estava no culto, eu ouvi a pregação, eu ouvi o apelo da irmã. E eu fiz que nem o Jacó. Ela falou, ela pregou, eu ouvi a voz de Deus, eu me levantei, fiz o voto e Deus me honrou. Amém. Então às vezes falta uma atitude. Falta às vezes atitude para nós. Como um voto. Às vezes tem uma fortuna presa lá na justiça lá. Irmão, Deus, eu vou fazer um voto. Pode até fazer um voto. Quando eu sair esse dinheiro, eu vou dar uma oferta pro irmão Sandro. Pode fazer. Ou pro irmão Alex também. Ou pro irmão Alex. Eu vou abençoar a igreja. Irmão, há tanta necessidade. Observe que o Jacó, irmão, ele não tinha o que comer. É verdade. Ele não tinha roupa. Ele falou assim, se o senhor me der pão é comida. Se o senhor me der pão, se o senhor me der roupa, se o senhor cuidar de mim. Ele não tinha comida, ele não tinha roupa e ele não tinha um teto. Às vezes, irmão, falta para nós demonstrar compaixão. Deus tem uma bênção, eu vou pegar aquela bênção e fazer um voto, eu vou abençoar o necessitado, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar um teto, de alguma maneira eu vou abençoar a vida de alguém. Aí esse é o voto que Deus se agrada. Meus irmãos, olha só, nós já estamos partindo já para os próximos tópicos já. Então assim, ó, fique com essa pena, porque eu sinto Deus muito forte aqui, viu? Essa escola bíblica, você pode perceber, irmãos, que ela não é padrão, ela não é comum, ela não é semelhante a muitas. Essas aqui é movida pelo poder do Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você é que aqui está sendo liberada profecia pela palavra. Os mundos foram criados, gerados pela palavra de Deus falada. Se Deus falou e as coisas aconteceram, eu também sou daqueles assim de tomar posse, de pegar, receba essa palavra aí, viu? É a fé, né? Em nome de Jesus Cristo, é a fé, né? Tomar posse da palavra, aleluia. Em parte falamos, em parte profetizamos. Então você tome posse dessa palavra aí, tome uma atitude com Deus. E eu vou te dizer mais uma coisa, talvez a tua igreja, o ministério onde você congrega, não tenha o hábito de falar sobre voto nos púlpitos. Eu vou em alguns ministérios e é normal, que todo culto eles falam, né? Tem uns que até exageram, né? Até exageram. Essa que é a verdade. Até passo do negócio. Mas eu vou te dar um segredo aqui do Espírito Santo. Ó. Quando Deus quer e tem algo contigo, Ele te dá um sinal.
Pede para Deus te dar um sinal. Ele vai te dar uma visão, um pensamento que tu vai sentir a presença de Deus. Uma direção. Ele vai te dar um sinal, entendeu? Ele vai te dar um sinal. Nós poderíamos dar muitos testemunhos acerca disso. Ele vai te dar um sinal. E quando ele te der o sinal, quando ele tocar no teu coração, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para ninguém. Vai e faz o que Deus está te dirigindo na terra que Ele está te dirigindo a semear essa semente. E tu vai ver muitos frutos sendo gerados ali, né? Amém? Amém. Temos aqui Ana e Davi também, né? Isso. O ponto 2 fala sobre a Ana, mãe de Samuel. Afligida por sua rival porque não dava filhos a Eucana, seu marido, a desolada Ana fez um voto ao Senhor. Então a Ana é algo também comum em nosso meio. Qual foi a situação de Ana? A Ana, ela servia a Deus, ela servia a Deus, mas ela era estéril, não conseguia dar filhos. Enquanto que a sua rival zombava dela, aquela coisa toda ali, que os irmãos conhecem, a Ana, ela chorava, ela se lamentava porque ela não dava filho. O que é o filho? É fruto. Ana não tinha fruto, irmão. E eu passei por experiências parecidas. O que acontece? Está na igreja, está servindo, mas as pessoas não veem fruto. E talvez Ana chegasse em casa, na sua família, alguém perguntasse: cadê o fruto? Cadê o filho? Quantos anos está casado? Sabe aquela coisa? Quanto tempo está na igreja e não acontece nada? Mas quanto tempo tu já está aí nessa luta? Não passa, não vem, a gente não vê nada acontecer. Eu passei por isso. As pessoas cobrando, mas e aí? Como é que vai ser? O que acontece? Ana era cobrada do fruto. E o filho, Ana, cadê o filho? Não tem filho, a tua rival não tem filho. Aí Ana, irmão, diz a palavra de Deus que ela chorou, ela fez um voto. E o voto que a Ana fez, irmão, quando ela quis abençoar a obra de Deus: se tu me deres um filho, eu vou entregar lá para servir na casa de Deus, vou abençoar. Quando ela entendeu que ela tem que servir quando nós entendemos que temos que servir de canal de bênção, não é só para nós, não. Deus me abençoa que eu vou abençoar. Deus me abençoa que eu vou ser abençoador. Foi o que Ana fez. Amém. Ela fez o voto, ela pediu para Deus abençoar ela. Sim. E ela ia abençoar a casa de Deus. E Deus ouviu na mesma hora e abençoou ela. E depois ela teve mais filhos, né? Ela entregou o Samuel, mas Deus depois deu mais filhos para ela. Então ela não perdeu nada. Ela só foi abençoada. Amém? E também o ponto 3, subtópico 3, diz que Davi, rei de Israel. Fala de... Davi foi um dos homens que mais fazia votos de louvor, ofertas pacíficas, né? Que coisa, né? Davi foi o homem que introduziu a música, inclusive. Porque não tinha música na época. Davi foi quem introduziu, né? Então Davi, um grande rei de Israel, ele ofertava diariamente ao Senhor. E para nós encerrar, então, a nossa conclusão fala da oferta pacífica na vida diária, né? Tudo aquilo que observamos aqui na lei, temos que colocar em prática. Como? Não vamos sacrificar mais bolo, não vamos oferecer bolo, pão, animais, não. É o fruto dos nossos lábios. A palavra de Deus diz que a boca fala, o coração está cheio. Meu Deus. Partir para a conclusão aqui. Consagração incondicional. Isso. A oferta pacífica na nossa vida diária fala de uma consagração incondicional, ou seja, independente da condição que nós tiver na bonança, estiver na luta, estiver no desespero, sempre adorando, sempre oferecendo o sacrifício pacífico, que é o louvor que emana do nosso coração, do nosso ser, que nós vamos demonstrar quando nós falamos, né? Quando nós adoramos a Deus. Sacrifício de louvores quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Hebreus 13:15. Quando estamos adorando a Deus, nós estamos mantendo uma comunhão com Deus, né? E a nossa conclusão diz assim: nesses dias trabalhosos e difíceis, somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifícios pacíficos, gratidão, louvor e amor provado. E como já vimos, oferta de maior relevância é o nosso próprio ser, ou seja, nós apresentar nosso corpo, nosso sacrifício a Deus, adorando sempre ao Senhor, independente de qualquer situação, e tendo como esses exemplos que citamos aqui, sempre adorando, sempre buscando a Deus, fazendo voto de alguma maneira, adorando a Deus com voto ou sem voto. É assim que nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Mas que lição maravilhosa essa que nós tivemos hoje nessa manhã. E eu me sinto assim, eu já tive muitos momentos, muitas oportunidades de Deus de oferecer sacrifícios ao Senhor.
A minha vida é um sacrifício. Já estamos há 15 anos dedicados ao Senhor só no ministério. Só no ministério, só na obra do Senhor, né? Então você estar 15 anos por direção de Deus, Deus me ordenou a ficar consagrado só a Ele, só fazendo a obra dele, é um sacrifício muito grande, né? Tu abre mão de muitas coisas, é profissão, é muitas coisas mesmo. Mas diante dessa lição, o meu coração está me deixando bem pequenininho, não que eu fosse grande por causa desse sacrifício, mas é só para que vocês possam me entender. Eu sinto que eu estou partindo do zero. Eu tenho que oferecer muito mais ao Senhor. Está me entendendo, irmão Dilo? Sair daqui para um novo de Deus. Já me preparar para novos sacrifícios aos quais eu ainda não fiz ainda para o Senhor. Porque a minha fome de Deus, ela aumentou muito nessa manhã. A fome da palavra, ela aumentou muito nessa manhã, né? Então eu já quero guardar no meu coração já isso, que aquilo que ficou para os dias passados foi bom, foi proveitoso. Mas que eu olho agora já para 2019, já com projetos de sacrifício. Ah, essa palavra é forte. Projetos de sacrifício, porque quem é que projeta sacrifícios, coisas que vai abrir mão, que vai oferecer a Deus, que vai se abnegar, que vai se dedicar o seu tempo, a sua vida, né? Então guarde essa palavra que vem do céu. Mas de onde é que tu tirou, Alex? Eu não sei, né? Tô meio que desconfiado que foi lá de cima. Faça projetos de sacrifício. Davi tinha uma vida plena em sacrifício na presença do Senhor, amém? O evangelista Sandro concluindo para nós aqui e orando por nós nessa manhã, amém? Então que Deus abençoe a todos os irmãos, que possamos guardar essa palavra sempre sendo grato a Deus, né? Que a gratidão vai fazer nós chegar a lugares mais longe, né? Amém. Somos gratos hoje pelo pouquinho, amanhã Deus vai acrescentar mais. Se Deus deu um carrinho simples hoje, nós somos agradecidos por aquele. Glória a Deus. Deus amanhã vai dar um melhor. Deus é uma casinha humilde hoje, vamos ser gratos. Deus vai dar uma casa melhor. E assim sucessivamente. Sempre agradecendo e sempre reconhecendo Deus no nosso caminho. Amém? Vamos fazer uma oração então? Amém, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós Obrigado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, obrigado, por tua Senhor. Palavra que tem falado conosco nesta manhã. Jesus. E que possamos, Senhor, ter esse coração grato a Ti, sempre agradecendo, sempre reconhecendo o Senhor em nosso caminho, que é o Senhor que abre portas, o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que abençoa. Pai amado, que esse sentimento, Senhor, de gratidão possa estar sempre vivo no nosso coração. Aleluia, porque eu sei que quando nós somos gratos, mais e mais o Senhor tem para nos abençoar. Decante. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre este lugar, sobre a vida de cada irmão que está ouvindo e assistindo essa programação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao fim de mais um programa Fome da Palavra, com a bênção do Senhor. Amém? Guarde isso, aplique isso e o Senhor seja contigo. Irmão Dylan, contigo agora, meu querido. Amém? A paz do Senhor a todos.